algumas semanas nós estamos falando sobre gêneros textuais. Nós falamos já sobre os poemas, sobre os textos dramáticos, sobre os regulamentos, sobre instruções. Nós já falamos até em textos como o cartoon, que usa linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de gênero textual chamado resenha. Então vamos ver através de um exemplo o que seria a resenha. Olha um livro aí, ó. Vocês conhecem esse livro? O Lobo Não Morde, de Emilia Graft. Eu escrevi um texto falando desse livro. Olha o meu texto. Já imaginou o que pode acontecer quando os 3 porquinhos capturam o lobo mau e fazem dele a principal atração para um espetáculo? Nessa versão de Os 3 Porquinhos, o lobo é o que está sob o controle dos porquinhos. Ele será lançado aos ares por canhões, montado como um cavalo, além de ter que ensaiar passos de dança e saltar entre os aros. Resta saber por quanto tempo ele vai aguentar tantas provocações. Então, quando eu li esse texto que eu fiz para vocês, não me deu uma vontade enorme de querer conhecer esse livro, de querer saber como que vai terminar esse livro? Isso é uma resenha. Então, vamos ver o que é uma resenha? A resenha é uma produção textual por meio do qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito de um acontecimento cultural, né, como feiras de livros, sarau, ou de obras como filme, música, teatro ou livro. Eu não fiz ali atrás uma resenha de um livro? Então, pode também ter uma resenha de um filme, de uma música, de um teatro. E com o objetivo principal da resenha é de apresentar o objeto de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando, essa é a principal característica, ele convida o leitor a querer conhecer tal objeto. A resenha tem 2 tipos. A primeira é chamada de resenha descritiva. Ela vai descrever o objeto. Então, o estilo descritivo de resenha possui foco na descrição sobre o objeto apresentado. É muito comum que a resenha descritiva seja confundida com resumo. Olha, ela pode ser confundida com resumo, mas ela não é um resumo. Vamos lembrar aí, no caso do livro que eu falei aí, dos 3 porquinhos daí, né? Do livro que a gente viu lá. Ele não resumiu o livro. Aquele texto foi para apresentar o livro. Né? Ele não falou como que começa o livro, como é o meio do livro, como termina o livro. Ele não fez o resumo. Não é à toa que no final ele fala assim, será que o lobo vai aguentar por quanto tempo? Né? Então ele está induzindo, ele fez como se fosse uma propaganda, resumiu o livro para se fazer uma propaganda do livro. Então existe diferença entre resenha para resumo. Resumo, você vai pegar partes do livro e sintetizar, resumir. A resenha não. A resenha você vai descrever o assunto do livro, tentando estimular o leitor para conhecer esse livro. Só que a resenha descritiva, o que é interessante, que ela não emite opinião a respeito do texto. Ela só descreve o texto, o objeto, né? Pode ser o livro, o texto, ou pode ser um filme, né? Ou pode ser um teatro. Então, ela vai descrever, ela não vai emitir uma opinião. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Alguém já ouviu falar do filme Mulher Maravilha? Pois é, eu fiz aqui uma resenha descritiva do filme Mulher Maravilha. O filme conta a origem de Diana, desde sua origem na remota e misteriosa ilha de Temícera até a sua viagem ao mundo e sua vivência, com tudo que até então não passava de história. A Grande Guerra é o cenário, e Diana parte em sua jornada para tentar destruir o causador dela, acreditando, assim, que dará fim ao conflito que devastou o mundo. Então, olha, não deu uma vontade de assistir esse filme? Né? Você vê que vai ter partes de lutas, né?
vai ver que vai ser uma guerreira, que vai tentar acabar com a guerra, né? Mas ele não resumiu, não falou que Diana nasceu em tal lugar, que ela cresceu assim, que ela fez isso, que ela conheceu não sei quem, e que no final acontece isso com ela. Não resumiu, ele só fez uma pequena descrição do filme, a fim de que a pessoa que leia esse texto tenha vontade de querer assistir o filme. Então, esse daí é uma resenha descritiva, descreveu como será o filme. Agora, existe outro tipo de resenha, que é chamada de resenha crítica. Essa resenha crítica já é diferente. Ela não vai descrever o filme, ou não vai descrever um livro, ou não vai descrever o teatro. Ela vai dar a opinião do autor. Ela vai dar a opinião se o filme foi bom ou se o filme foi ruim, se o livro foi bom ou se o livro é ruim. Só que ele tem que dar essa opinião em cima de argumentos. Então, característica de apresentar concepções, ponto de vista e posições do autor. É classificada como informativo argumentativo. Vale notar que, a partir do momento em que opiniões são expressas pelo autor, também é necessário que seja defendida com argumento. Então, o autor vai dar a opinião dele, se o texto foi bom, se o texto foi ruim, mas ele tem que argumentar o porquê que foi bom ou o porquê que foi ruim. Então, vamos pegar o mesmo filme, Mulher Maravilha, para vocês verem a diferença de resenha descritiva para resenha crítica. Olha só como que é uma resenha crítica. Olha, depois de uma série de tropeços da DC, eis que aparece que o caminho de bons filmes começou a ser descoberto. Então, já está falando que o filme Mulher Maravilha é um bom filme, que é o primeiro filme da DC que é bom, né? Segundo esse autor. Estou falando que os outros filmes da DC, na minha opinião, eu gosto, mas esse autor não achava apropriado, não gostava. Então, ele está falando que o Mulher Maravilha é bom. E mais importante ainda, finalmente temos a Mulher Maravilha em o filme solo, onde conheceremos mais sobre a personagem e suas motivações no presente, onde ela foi inserida ao lado de Batman e Superman. Ao meu ver, olha a opinião da pessoa que escreveu o texto, do autor do texto. Ele fala, ao meu ver, na minha opinião, então a opinião dele. Ele vai estar falando se o filme foi bom, se não foi, ele está falando, é a opinião dele. Esse texto é feito por ele, então a opinião vai ser dele. Então, isso que é uma resenha crítica. Ele não está descrevendo como que vai acontecer a história do filme. Ele está descrevendo a opinião dele em relação ao filme. Então, ao meu ver, algumas cenas ficaram um pouco prejudicadas pelo excesso de efeitos especiais. Então, ele achou o filme bom, porém, tem pontos negativos, como o excesso de efeitos especiais, né, que se repete uma ou duas ou três vezes em sequência, acabou de fazer achar ele que seria menos incrível que se não tivesse só acontecido uma vez só. Então, essa é a opinião da pessoa que escreveu o texto. Então, é por isso que é chamada de resenha crítica. E essa resenha, a crítica, ela pode ser de uma opinião positiva ou pode ser de uma opinião negativa. Então, vocês entenderam a diferença de uma resenha descritiva, aquela que descreve, conta a história, para uma resenha crítica, aquela que dá a opinião se o filme é bom ou se o filme não é bom? Espero que vocês tenham gostado do nossa matéria de hoje, que foi sobre resenha, e um grande beijo para vocês.